Ok. Muito obrigada então a todos mais uma vez pela participação, por se juntarem a nós. Uma muito breve apresentação do projeto que é a razão que nos traz aqui hoje e depois passarei logo aos nossos oradores desta tarde. Só umas pequenas palavras para falar do que é este projeto da Just Use Energy Transition Academy, que é um projeto que é, quando puderes passar, Gonçalo, esqueci-me que não estava eu a controlar o... surge no contexto de um consórcio europeu que é financiado pelo Fundo da Transição Justa, o Youth for Green, e procura apoiar ações implementadas por jovens das regiões da União Europeia com maior vulnerabilidade ao processo de descarbonização, neste caso as regiões de transição justa, no caso português, a zona de Sines, do Alentejo Litoral, Médio Tejo, Pego e também a área metropolitana do Porto, e Matosinhos com a refinaria. Portanto, são zonas que se entende, podes deixar ainda, Gonçalo, que se entendem terem maiores dificuldades neste processo por estarem historicamente dependentes das indústrias fósseis e, portanto, todo o tecido económico e social está muito interligado a estas indústrias e, portanto, existe este apoio extra. O nosso projeto, pode avançar, Gonçalo, surge no contexto deste consórcio, foi um dos projetos vencedores, e podes continuar a avançar. E cujos objetivos essencialmente é a capacitação dos jovens, cidadãos em geral, mas dos jovens em particular, tanto ao nível das competências teóricas como das competências práticas, teóricas para entender melhor estas questões, práticas também para promover a ação, para promover a participação ativa nesta transição energética, promover o intra e o empreendedorismo, portanto, promover ações empreendedoras por parte destes jovens e demonstrar também a importância destas green skills. O último aspecto é promover esta troca de partilha de boas práticas e de ideias transnacionais, portanto temos feito estas masterclasses precisamente por isso. Podes avançar, Gonçalo. As principais atividades são a academia, que estamos já a desenvolver desde ontem, aliada a este workshop de 3 dias presencial, que vai ser realizado na zona de Odmira. E as masterclasses, que são estas que são abertas ao público em geral, têm sido, pelo menos até agora, realizadas ao nível mais europeu, com speakers de outros países. Esta, excepcionalmente, foi em português também, porque o foco vai ser regiões aqui de Nação Justa em Portugal. Podes avançar, Gonçalo? Portanto, a academia que começou ontem, ainda podemos aceitar inscrições. Quem estiver interessado pode ainda juntar-se ao grupo. Portanto, vão ser 5 semanas de um processo de aprendizagem com um módulo por semana, no máximo 3 horas por semana. Vou passar aqui um breve vídeo que explica muito rapidamente este conceito e, entretanto, o Gonçalo poderá partilhar também o link de inscrição. Just Youth Energy Transition Academy. Este projeto, elaborado com a Associação SEI e financiado pelo consórcio EU Teens for Green da União Europeia, visa empoderar os jovens para se tornarem ativos numa transição energética justa. Centrada no Alentejo Litoral, mas abrangendo também a zona de Abrantes, Médio Tejo e Matosinhos, estamos a organizar uma academia que se foca em competências teóricas e práticas, utilizando métodos inovadores de educação não formal. Esta academia terá um formato híbrido com sessões virtuais e presenciais. Contará com 5 módulos virtuais ao longo de 5 semanas. Trilema da energia, energia renovável distribuída, o poder das pessoas, mobilização de recursos e empreendedorismo social. Apesar de virtuais, as sessões são dinâmicas e têm um caráter prático e contarão com especialistas nestes temas. No final, será organizado um workshop de energia presencial de 3 dias, abrangendo 3 módulos adicionais. Uma visita de campo a projetos comunitários de energia renovável, da ideia à ação para apoiar o desenvolvimento de ideias de projetos, e um módulo Do It Together com um workshop prático sobre concepção e construção de sistemas de energia. Além da academia, estão a percorrer masterclasses virtuais abertas ao público em geral. Nós acreditamos que os cidadãos, incluindo os jovens, podem ter um papel ativo na condução de uma transição energética inclusiva e sustentável. E tu? Achas que és capaz? Então junta-te a nós! Eu não sei se conseguiram ver o vídeo, porque eu deixei de o ver, não sei se foi por teres mudado de ecrã, ou se foi só no meu. Não, Se foi neste só no meu também. ecrã. Ok.
Pronto, lamento aqui esta falha, depois podemos partilhar o vídeo. Só para dizer que ainda estão abertas as inscrições para a academia que começou ontem, portanto podemos avançar, Gonçalo. Em termos de masterclasses, que é uma das atividades deste projeto, tivemos já 3, desde junho que temos masterclasses a decorrer mensalmente. A primeira também focada um pouco no caso de Sines, e com um paralelismo com um caso também que nos é muito, muito próximo, um caso nas Filipinas, e que tem a ver com um projeto que nós realizamos na Ásia, também no âmbito de uma Youth Energy Academy, que fazemos lá anualmente, e estabelecemos esse paralelismo. Foi uma sessão muito interessante e que está gravada no nosso site e no YouTube, que podem consultar. A de julho, focada em Design Thinking Tools, também uma informação muito interessante. Esta de hoje, sobre a Energy Trilemma, que vou já passar a apresentar, e já para a semana, a sessão de outubro, vai-se focar no poder das pessoas, nas comunidades e no papel das cooperativas de energias renováveis, também uma sessão muito interessante, também com alguns participantes internacionais. Vamos avançar? Pronto, então chegámos então aqui à nossa sessão de hoje, à Masterclass número 3. Queria agradecer aos 3 oradores de hoje por se juntarem a nós mais uma vez, alguns deles muito em cima da hora, e obrigada por terem aceito o convite. Vamos começar então pela Islene. Islene, obrigada por ter juntado a nós. A Islene tem-nos apoiado também na divulgação em alguns outros aspectos deste projeto, e começámos recentemente a colaborar com a ZER, e esperemos que seja uma colaboração que continue no futuro. A Islene é doutorada em alterações climáticas, políticas de desenvolvimento sustentável e ativista climática. Na Zero, a Associação do Sistema Terrestre, é analista de políticas públicas e coordenadora de projetos na área de clima e energia. Islene, então passo a palavra. Obrigada. Obrigada. Eu vou tentar aqui partilhar a minha apresentação. Conseguem ver? Sim, perfeito. Ok. Ouvem bem todos e todas? Ok, então vamos começar. Então, o tema que eu vou introduzir no caso é sobre a descarbonização. E eu já começo com uma pergunta para ficar aqui na nossa cabeça. Por que é necessário descarbonizar rapidamente? Então, vamos aqui começar com um rápido exercício. Deixa eu ver se é isto. Bem, a agenda é esta. Eu vou começar agora com uma introdução, que é uma reflexão também sobre o nosso estilo de vida, as nossas preocupações e o nosso dia a dia. Então, vamos lá todos pensar que quando começamos o nosso dia, muitos de nós vamos lá, ligamos mexemos no telemóvel, depois vamos lá para o duche, depois vestimos nossa roupa, preparamos o nosso pequeno almoço, depois alguns conduzem, dependendo da região geográfica que deslocam-se ao trabalho, e em que todas essas ações da nossa primeira hora da manhã têm em comum? Muitos desses aspectos, e quase todos esses aspectos, têm algum combustível fóssil relacionado. E temos aqui, por exemplo, até na questão das nossas roupas, o transporte marítimo, temos aqui muitos dos combustíveis fósseis na nossa eletricidade. Então, isto para chegar à reflexão de que, na nossa sociedade, nossa economia atual, temos por base a queima de combustíveis fósseis, que são combustíveis que têm uma intensidade carbônica gigantesca e que é a base da nossa economia. E temos aqui uma relação comparativa entre as energias fósseis e as energias renováveis, que são as energias que estamos agora a batalhar para começar essa transição energética, e que, na base dessa nossa economia, combustíveis fósseis, olha, não vou conseguir vê-los porque eu reduzi aqui para conseguir ver a apresentação, ok? Mas qualquer coisa podem falar alguma coisa se tiverem algo muito importante no meio da apresentação. Então, e esses combustíveis fósseis, eles, com essas grandes emissões e por serem intensivos em carbono, temos aqui também o efeito do aumento das temperaturas. E eu partilho aqui gráficos que foram do último relatório do IPCC,
do painel intergovernamental para as alterações climáticas, e que apresentam vários cenários. E um deles, que é o cenário 8.5, que é este que, se nenhuma política, se nada for feito, aonde vamos chegar. Então, o cenário explica que, se não fizermos nada, poderemos ter aumentos de temperatura em cerca de 4.4 até 2100, 4.4 graus Celsius, no caso. E essas consequências do aumento de temperatura? Temos aqui consequências, por exemplo, aumentou a temperatura, temos, por exemplo, perturbações do ciclo da água. E já temos aqui já presenciamos esses efeitos, por exemplo, que a estimativa é de que teremos aqui ciclos, uma dispersão muito grande também das chuvas e da precipitação. Então, já vemos isso também. Nos últimos tempos já percebemos que o nosso clima está completamente louco, e eu vejo também até comentários, tipo, comentamos nas ruas, nos cafés, e virou também até conversa do café. Também falamos sobre essa loucura que vemos agora com o tempo, e presenciamos um outubro que, pelo menos na primeira quinzena, vamos ter um calor do verão. E dessa perturbação do ciclo da água temos outras consequências, que poderemos ter o declínio da produção agrícola, catástrofes naturais, que já presenciamos também em várias partes do mundo, e doenças que não eram normais em certas regiões, que começam a surgir. E temos agora, até na última semana, tivemos um artigo de CNN que falou justamente sobre um alerta da OMS sobre o aparecimento do Aedes aegypti, que é um mosquito, que é esse da imagem, que transmite a Zika e a dengue na América do Sul, e que já encontraram mosquito na Europa. E já há casos de Zika e da dengue, no caso, em Itália. Então, isto são já algumas das consequências que já vemos por esses lados. E todas essas consequências podem levar a situações muito mais graves, que são conflitos armados, a fome, problemas de saúde humana e cada vez mais refugiados climáticos. E, como já mencionei também a questão também do mosquito do Aedes aegypti, temos aqui também algo que já começou a acontecer, que foram notícias nos últimos tempos, nos últimos meses. Agora, no início de setembro, com as cheias na Eslovénia, presenciamos a Auto Europa, que é uma fábrica da Volkswagen cá em Portugal, em Palmela, que teve de realizar uma paragem porque a Eslovénia não conseguia enviar as peças para Portugal. E, além disso, temos presenciado também a crise do azeite, que muitos de nós ficamos assustados quando chegamos no supermercado e presenciamos preços que não são normais, e isto porque os maiores produtores do azeite estão a sofrer com a seca prolongada. Então, temos aqui efeitos, e também o mês de agosto, que foi o quinto mais quente em Portugal, com a seca atingindo 97% do território português. Então, de todos esses impactos, de todas essas também estimativas, já podemos presenciar alguns dos efeitos das consequências do aquecimento. E por isso tudo, por esta razão toda, é necessário descarbonizar. E o que é a descarbonização? Então, tipo, todas as pessoas ficam, então, o que é isto? Que nome difícil é este? Descarbonizar é nada mais do que o processo de redução das emissões do dióxido de carbono, que normalmente estão presentes nessas energias provenientes de combustíveis fósseis. E para descarbonizar, temos aqui pilares muito importantes, que vão desde a transição energética, que é, no caso, apostar nas fontes de energias renováveis. Temos a eficiência energética também. Temos a eletrificação e temos a preservação e aumento dos sumidouros naturais de carbono. E aqui apresento-vos também dois conceitos muito importantes. Eu acho que muitos aqui já conhecem o conceito também da eficiência energética, certo? Então, para além da eficiência energética, que seria a optimização também do uso da energia, devemos pensar também na suficiência, que é um conceito muito novo,
que estamos a usar cada vez mais também nas políticas e no desenho das políticas em prol do clima, que é alterar o nosso mindset do consumo de energia. Porque, ok, vamos pensar que precisamos da eficiência energética, vamos pensar que temos, por exemplo, casas muito eficientes, que vamos reduzir o nosso consumo energético, mas também é preciso pensar no nosso estilo de consumo, porque não é porque temos casas mais eficientes que vamos começar também a consumir cada vez mais energia e comprar cada vez mais equipamentos para casa que às vezes nem usamos, muitas das vezes. Então, a ideia da suficiência é que também tenhamos um consumo que seja suficiente, que não ultrapassemos os limites planetários. E deste novo termo também que surgiram nas políticas, eu partilho aqui um bocado do plano que a União Europeia também já tem, desde que começaram também a desenhar o Pacto Ecológico Europeu, que começamos aqui com a ideia em 2019 da neutralidade climática até 2050, e que agora passamos por iniciativas que é, por exemplo, Fit for 55, que é o Objetivo 55, que temos uma série de revisões a nível legislativo para conseguirmos alcançar essa neutralidade climática. Então, temos a legislação para estar equiparada com este plano e essa visão de neutralidade climática até 2050. E temos também a Lei Europeia em matéria de clima, que também é aquela questão mais jurídica também da neutralidade climática, e como todos nós acompanhamos, depois da guerra da Ucrânia, começamos também com o PEC, o pacote do REPowerEU, que é um pacote para trazer energia a preços acessíveis, com energia segura e sustentável para a Europa, para também termos aqui aquela questão da segurança energética e também que as pessoas não sofram com toda essa oscilação também nos preços da energia. E a nível nacional, temos aqui, eu partilho alguma das iniciativas, que foi o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, foi basicamente essa visão que Portugal teve para a trajetória da nossa neutralidade carbónica em território nacional. E também partilho aqui o Plano Nacional de Energia e Clima, que também estamos aqui nesse momento de revisão dos grandes planos a nível europeu, e Portugal já entregou o seu plano, já. E temos aqui, tínhamos aqui uma meta de 80% até 2026 para energias renováveis, mas nas últimas semanas eu acho que o presidente também avançou com uma novidade, que foi tipo, o anúncio de 100% de renováveis, e vamos ver como isso corre, mas foi engraçado o anúncio até da meta antecipada e também de uma ambição cada vez maior. E temos aqui também, presenciamos aqui algumas partes que eu vou mencionar das falhas que também encontramos no Plano Nacional de Energia e Clima, que foi basicamente falhas até de equivalências entre a revisão da diretiva a nível europeu e o que foi desenhado pelo governo a nível nacional, que foi uma visão um bocado pobre sobre eficiência energética e também uma lacuna muito grande em matéria de ações no âmbito da pobreza energética. Então, são áreas que ainda estão muito aquém, e esperamos que, nas recomendações até da Comissão Europeia, eles deem mais atenção também a esta questão, senão vai ser um bocado difícil alcançarmos essa visão ambiciosa e uma trajetória alinhada até com a ambição de neutralidade carbônica para 2050. E também gostaria de partilhar que, ok, temos essas metas a nível europeu, temos as nossas metas a nível nacional, as nossas ambições, e temos aqui alguns exemplos de países que eu partilhei até aqui um link, que é o Climate Action Tracker, que é basicamente uma revisão dos planos nacionais de descarbonização
para ver se essas ambições estão alinhadas com o Acordo de Paris para limitarmos o aumento global de temperatura a 1,5 graus Celsius. Então, temos aqui alguns países que já começaram um caminho que, no caso do estado que eles mencionam, consideram como almost sufficient, quase suficiente. Então, temos aqui o plano da Costa Rica, que é um dos países que estão a ser notícias sempre como exemplos de boas práticas, e eles produziram um material em 2021, mesmo pós-pandemia, porque foi algo que eles já começaram a pensar muito antes e já tinham algumas propostas de um plano nacional de descarbonização. Então, a Costa Rica começou a apostar muito no setor dos transportes, a mobilidade na Costa Rica também ganhou muito um financiamento muito grande e conseguiram bons resultados, e na agricultura também começaram práticas e cooperações entre diversos grupos de agricultores, e também a atenção à agricultura familiar foi um ponto muito interessante, também envolver as comunidades nesse processo de descarbonização, e também um trabalho cooperativo entre governo e sociedade civil, empresas e comunidades, que eu acho que é um exemplo muito interessante de ser visto de perto. E na Noruega, que também tem um plano de ação climática muito mais à frente de muitos países europeus, e que apostou muito nas energias renováveis, e tem sido também um exemplo e dos países que alinham mais com uma mentalidade mais progressiva no âmbito das políticas climáticas. E recomendo muito, deixo aqui também a partilha do Climate Action Tracker, que é muito interessante também comparar os países e ver os pontos mais fracos, e como também são investigadores, são pessoas que trabalham na área das políticas que cooperam também nesta plataforma. E desafios e limitações. Então, eu acho que todos lemos relatórios que vimos que a possibilidade da descarbonização é grande. Podemos alcançar o net zero até 2050, só que vamos precisar de mudanças muito grandes de comportamento, políticas alinhadas, ambiciosas e rigorosas, e uma grande cooperação entre setores, não só nacional, mas uma cooperação muito grande a nível internacional. E dos desafios, temos também muitos desafios que devemos ultrapassar, principalmente a questão do investimento, e eu acho que não vamos pensar só, por exemplo, no norte global, mas também apoio ao sul global, porque, principalmente agora, em vésperas de COPs, não só, mas devemos sempre pensar na conjuntura internacional e pensarmos como um todo, porque as alterações climáticas vão alterar o clima de todo o planeta e não é só de determinadas regiões, apesar que teremos impactos diferentes e capacidades de resiliência e adaptação muito diferentes de acordo com o caminho de desenvolvimento de cada país, mas devemos apostar muito neste desafio grande do investimento. A descarbonização da indústria também será um grande desafio, porque há indústrias que serão muito mais difíceis de descarbonizar, e temos de ter todas as políticas alinhadas para não desperdiçarmos recursos também em formas, em energias que provavelmente não eram designadas para aquela indústria ou para aquele setor. E também não devemos passar o ônus para os consumidores e não deixar os cidadãos e cidadãs para trás nesse processo. Eu acho que é uma nota muito importante que devemos sempre ter em consideração no nosso trabalho. E, além disso tudo, a descarbonização é uma outra mensagem que eu gostaria de passar. A descarbonização não pode ser feita a qualquer custo. Eu acho que sim, estamos em urgência climática, mas não devemos esquecer das questões de justiça e inclusão social, vulnerabilidades territoriais e equidade no acesso e na tecnologia e energia, que são importantes neste processo de descarbonização. E a minha apresentação termina aqui, mas eu não terminou aqui porque eu gostaria da vossa participação, porque eu gosto de apresentações dinâmicas. Então, preparem os vossos telemóveis. Aqui eu deixo-vos também algumas referências. E eu gostaria de saber, da vossa parte, o que falta para o seu país avançar com a descarbonização. Eu gostaria aqui de sentir um bocado a temperatura e as ideias das pessoas também na chamada.
Eu posso também, conseguem ver o QR Code? Sim, Helene, estou aqui, eu estou a abrir, pelo menos aqui no meu telefone. Ok. Ok. Quando Já tiverem todos, abri. E é ok. só introduzir palavra e submeter. E vai aparecer no ecrã, não é isso? Exatamente, que eu já estou aqui. Pode colocar outra vez o QR Code, se faz favor. Eu vou deixar aqui na apresentação, deixa eu ver. Caiu isto, não sei Sim, que. agora já não está a partilhar. Yeah. Weird. Deixa-me ver aqui. Ok, vou voltar aqui na apresentação, no final tem de voltar tudo. Ok, então. Conseguem ver? Sim. Sim. Obrigado. Ok. Eu já tenho respostas, já vejo aqui algumas respostas. Ok, estão todos? Posso tirar o QR Code? Ok. Vou ver os resultados e partilho também os resultados, porque é fixe, todos acompanhamos aqui. Respostas muito interessantes. Conseguem ver? Sim. Boa coragem, vontade política, sim, é sempre mudança sistémica, investimento público-privado, tempo, consciência, menos burocracia, monitorização dos planos. Ótimas respostas, mas sempre o engraçado, sempre vontade política é sempre o top. Eu já fiz esta pergunta a mais de 10 grupos e sempre no centro aparece vontade política e educação também. Educação muitas das vezes aparece, menos burocracia, mudança sistémica também. Então, todos conseguiram votar e escrever? Ok, então, muito obrigada. E eu acho que já temos aqui também até uma ideia para conversarmos. Sim. Obrigado, Isdene, pela sua apresentação. Realmente traz aqui muitos pontos e que demonstram a complexidade que é este tema, não é? E todas as partes que temos que relacionar. E nós, ontem, no módulo sobre o trilhamento energético, já falámos sobre essa relação. E agora nós convidamos os participantes, se tiverem alguma pergunta, a Islene tem agora a oportunidade de fazer diretamente. Aproveitem este tempo. Se há alguma ideia, alguma coisa que queiram partilhar, este é o momento, seja no chat ou por microfone. Dizer que também que podemos também no final, se sobrar tempo, abrir um espaço para mais de debate, mas como a Irlanda não vai conseguir ficar até o finalzinho, então se tiverem perguntas específicas só para ela, o melhor é fazer agora. Ou se sentirem muita vergonha, podem escrever no chat que eu respondo. E não há problema. Ou se estão a conduzir ou no comboio, como já aconteceu muitas vezes também. Queria só fazer uma breve pergunta, então. Força, Cristina. Ou seja, o objetivo é acabar com os combustíveis fósseis, nomeadamente na produção não sei, de energia e na indústria, e seria passar tudo para renovável, ou seja, isso é viável? E energia hidroelétrica, como é que ficaria também? O plano inicial é eletrificar, tipo, a ideia principal é eletrificar o sistema. Então, a descarbonização requer uma transformação do sistema energético, como a energia é obtida, como ela é transportada e como ela é consumida. É este o passo mais importante que devemos ter em consideração. E a partir dessa eletrificação, a base
no caso da nossa energia, seria renovável. E isto seria, tipo, não só vamos pensar nos grandes projetos, porque isso também é uma outra conversa, que são, tipo, como cada país também vai ter a sua fonte de renovável, porque alguns países, por exemplo, a Noruega, que foi um dos exemplos que eu dei, tem muita hidroelétrica. Então, aqui depende de cada país e depende de como, porque não há quando falamos de renováveis, cada país vai seguir o seu caminho, porque cada um tem tipo o seu forte. Alguns são mais na solar, outros na eólica, mas no caso de Portugal tem feito, tem, temos tido um debate incrível e gigantesco agora, porque estamos a passar por esse período de transição e temos de ter as políticas mais corretas e alinhadas possíveis. E devemos ter um equilíbrio entre produção centralizada, para não termos aqui todos os nossos campos, e também muito racional, com solares por todo lado, e devemos salvaguardar também as questões ambientais e sociais nessa transição. E também temos a questão, por exemplo, do autoconsumo e das comunidades de energia, que é outro, tipo, temos aqui uma produção híbrida e também utilizar os espaços devolutos, por exemplo, as fábricas antigas, as nossas próprias casas, nossos edifícios, e por isso todas essas diretivas e toda essa revisão legislativa é importante nesse período também que estamos a passar, que é esse período da revisão, por exemplo, do Fit for 55. E é possível, é possível alcançarmos esse caminho e chegarmos, por exemplo, já temos aqui Portugal já com uma matriz energética de renováveis bastante interessante. Agora é conjugarmos tipo o que é válido a nível nacional e também incluirmos os cidadãos, porque não é só uma questão do governo, é uma questão da produção de eletricidade para todos os cidadãos e cidadãs nacionais. Então, é um debate que temos tido já há um bom tempo e que vamos continuar a ter, porque essa questão também da inclusão das pessoas nessa transição é super importante. E eu acho que o Danilo vai falar muito mais sobre essa parte. Obrigada. Obrigada, Helene. Temos mais uma pergunta do Hugo e depois, se calhar, passamos para o Danilo. Olá, muito obrigado. Nós estamos a falar muito, não só nós, mas quase a sociedade em geral, em fazer uma transição, deixar os combustíveis fósseis e passar para uma energia mais limpa, muita dela de forma elétrica, por assim dizer, seja ela através de painéis solares, eólicas, etc, etc. E a minha questão é até que ponto é que nós podemos considerar essa energia como energia limpa, tendo em conta que os painéis solares necessitam de um conjunto de minerais raros que são extraídos em grandes minas de céu aberto, em África e outros países, que as condições de trabalho não são assim tão humanas, por assim dizer, não são assim tão seguras, por isso até que ponto é que nós podemos considerá-las energias limpas, também tendo em conta depois cada um dos países em que a dispersão da população no território é enorme. Nós em Portugal chegamos a ter casos em que temos uma pequena aldeia e temos que ter bombeiros quando há os grandes incêndios para ir salvar uma aldeia onde só vive 3 ou 4 pessoas, mas ainda há lá casas, então temos que ter canalização para colocar água nessas casas, mesmo que elas não estejam habitadas, energia, ou seja, cabos elétricos a levar de alta tensão, média tensão até baixa tensão para chegar a esses locais, serviços de saúde que tenham. Não seria melhor e mais ecológico repensar a construção das cidades e começarmos a juntar as pessoas de uma forma mais próxima, libertando os, neste caso, fazendo desaparecer algumas aldeias que já só têm 2, 3 ou 4 pessoas, não seria mais ecológico nesse sentido? Porque assim nós estávamos a centralizar numa porção mais pequena do território toda a energia que era necessária, deixando o resto para questões de cultivo, produção de energia ou até mesmo, única e exclusivamente, mato, floresta para preservação ecológica. Obrigada, Hugo. Vamos tentar ser breves nas perguntas, está bem? Para toda a gente ter tempo. Porque eu perdi aqui um bocado, mas eu vou dar uma breve resposta.
Sobre a questão de, tipo, desativar, no caso, aldeias que não tenham pessoas, eu acho que isso já toca numa questão, por exemplo, que é um bocado frágil, que eu acho que, ok, vamos pensar, mais uma vez, eu falei que vamos pensar na descarbonização, mas temos de ter também a sensibilidade de ver a full picture e pensar, por exemplo, há pessoas que são daquela região, que viveram a vida inteira ali, é uma questão social, cultural, e que é um bocado sensível apelar para pessoas que, por exemplo, vivem a vida inteira e muitas das vezes são pessoas de uma certa idade para saírem dali do seu meio social e irem, por exemplo, para uma aldeia mais, tipo, povoada. Então, primeiro já começa por aí. Acho que há outras formas. A eletrificação, por exemplo, é um desafio, e eu já mencionei também que vai ser um dos desafios muito grandes também nessa parte da transição, mas que podemos, tipo, temos N outras formas de conseguir também dar resposta a pessoas que vivem um bocado mais longe e construir até, por exemplo, há regiões, por exemplo, zonas históricas que a pessoa não pode ter, por exemplo, um painel solar no edifício. E as pessoas podem usar uma comunidade próxima, comunidade de energia próxima, que podem receber essa energia de lugares muito próximos também. E não é impossível em Portugal, porque já fizemos alguns mapeamentos, trabalhamos até com a Copérnico, que é incrível no trabalho com comunidades de energia, e é incrível a possibilidade que temos também de dar acesso a pessoas que vivem em zonas mais remotas de serem parte de uma comunidade de energia. Então, acho que também não seria por aí. E eu acho que respondi basicamente tipo, a pergunta que eu não quero tirar a hora do Danilo, mas pronto, eu acho que vai por aqui, Hugo. Eu acho que... Mas e se quiser podemos falar depois no chat, para não tirar muito o horário do Danilo. Obrigada. Obrigada pela pergunta, muito interessante. Yeah. Se calhar depois podemos deixar essa outra pergunta que o Hugo fez, que é uma pergunta muito interessante e muito pertinente, que é com a questão de todo o ciclo de vida dos painéis e quando pensamos na extração dos materiais. Mas se quiseres dar só uma resposta muito curtinha. Pois, eu esqueci deste. Sobre isto, da circularidade dos painéis, eu acho que, como eu já disse, estamos a passar por um processo de transição energética. Temos agora esta década para pensarmos no que vamos fazer com os painéis, e já há trabalhos, por exemplo, até da Agência Internacional de Energia, que já trabalha principalmente nos Estados Unidos com a circularidade dos materiais. E já conseguimos reutilizar uma boa parte, principalmente das turbinas e também algumas partes dos fotovoltaicos, por exemplo, para manutenção e até para a produção de outros equipamentos, para não perdermos principalmente materiais raros no processo. Então, acho que já estamos a avançar e espero que a evolução seja mais rápida, mas precisamos também de financiamento para inovação, para desenvolvimento e investigação também desse processo que pode também até se tornar risco de mais resíduos na natureza, e eu fico por aqui. Ok? Até já. Obrigada, Dani. Obrigada, Hugo. É muito relevante esse aspecto e fala-se pouco. Vamos passar então agora a bola ao Danilo. Danilo, obrigada por ter juntado a nós. O Danilo é formador em Direitos Humanos desde 2009, é presidente do Sindicato de Trabalhadores do Call Center, ativista interseccional, intersetorial em várias causas, como a Climax e uma consciência negra, o lado negro da força, o movimento Minas Não e também a campanha Empregos para o Clima, que vem aqui em representação. E, Danilo, o espaço é teu. Então, olá, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu, antes de começar, eu gostava de passar um pequeno vídeo sobre a campanha Empregos para o Clima e depois passamos à frente. É este vídeo aqui. Contextualiza um pouco a campanha, os propósitos da campanha Empregos para o Clima. Enfrentamos várias crises ao mesmo tempo. De entre estas, a crise climática e a crise social de emprego afetam a maioria da população mundial. Dizem-nos que resolvê-las ao mesmo tempo é impossível, mas a descarbonização vai dar muito trabalho. É necessário construir infraestruturas para energia renovável, adaptar transportes e infraestruturas à nova energia, melhorar o isolamento dos edifícios, adotar outras formas de agricultura sustentável, vigiar, planificar a floresta e muito mais. Os novos empregos para o clima estão no centro destas crises. São novos empregos, criados com o objetivo de combater o aquecimento global. Precisamos de 200 a 250 mil novos postos de trabalho diretos, empregos nos vários setores-chave desta transição: energia, transportes,
agricultura, indústria, florestas. Serão trabalhos dignos, com condições justas, respeitadores das regras de proteção do ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho, criados numa ótica de serviço público. O Serviço Nacional de Saúde existe para assegurar todo o trabalho necessário e acesso público à saúde. De igual modo, tem de ser criado um Serviço Nacional do Clima, que assegure todo o trabalho necessário à transição para um planeta habitável, bem como o acesso público aos seus recursos. É essencial envolver a sociedade civil na construção de um plano governamental de empregos para o clima e, em particular, os sindicatos e as associações laborais. Se conseguirmos esta vitória em Portugal, será um sinal forte e impulsionador para os ativistas nos outros países. Em todo o mundo, as pessoas saberão o que fazer e falo-ão, e isso pode mudar o futuro da humanidade. Lê o novo relatório da campanha em empregos-clima.pt. Bem, então, agora, Gonçalo, podes colocar os slides, se faz favor? Digam-me, por favor, se já Aqui, estão a ver. neste momento, não. De qualquer das formas, pronto, este aqui é um vídeo sobre a campanha Impérios para o Clima e aparentemente pode parecer um programa bastante ambicioso, mas esta é uma campanha Impérios para o Clima, basicamente pretende, de facto, que sejam criados novos empregos e através do sistema, ou seja, do sistema ao serviço público, ou seja, não estar nas mãos das empresas. Isto para quê? Para que os Estados tenham um controle sobre a forma de implementar e que seja mais profícuo e que não seja a pensar no lucro, mas sim numa justiça climática e social. Também tem como objetivo combater a precariedade laboral e reduzir, obviamente, as emissões que são feitas e a proposta cá em Portugal é com a criação dos 260 mil postos de trabalho novos, conseguir reduzir até 85% dos gases de efeito de estufa. Esta campanha é uma campanha internacional. Podes passar à frente, Gonçalo, se faz favor. É uma campanha internacional. Está presente África do Sul, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, França, Canadá. Em Portugal, começámos a falar disto no final de 2015. No entanto, no princípio de 2016, fizemos a campanha. Entretanto, inicialmente juntámos algumas organizações. Podes passar, Gonçalo. A Zero também faz parte, e sindicatos e organizações da sociedade civil. Nesta panóplia de organizações, e já há mais organizações, e recentemente também fizemos uma alteração que foi as pessoas a nível individual que queiram dar contributos podem se juntar. E estamos a falar de, por exemplo, desde economistas, juristas, ambientalistas, cientistas, trabalhadores comuns, e tentar também organizar grupos de trabalho para pensar em ações concretas também a nível local, porque cada local tem algumas especificidades, embora haja um objetivo comum. E também o conhecimento, a criação do grupos de trabalho que criámos mais recentemente, permite que se conheça uma realidade mais próxima e consigamos arranjar também estratégias de mobilização local. Há várias dimensões. Há a dimensão, digamos que mundial, e aí há sinergias, inclusive agora, e costumamos ter encontros, já fizemos participámos no 8º encontro pela Justiça Climática, cá em Portugal, também nos encontros ecossocialistas, e agora vai haver uma conferência em outubro em Amsterdão. E eu estou a falar desta questão porque é extremamente importante a partilha de experiências e conhecimento e de experiências sobre problemas concretos, e a partilha de conhecimento permite também traçar estratégias conjuntas. Ao mesmo tempo, podes passar, Gonçalo, se faz favor.
Ao mesmo tempo, organizamos debates, participamos em manifestações, também participamos nestas conversas no sentido de mostrar que há alternativas concretas e que são possíveis de serem feitas. Alguns de vós, e às vezes quando falamos destas questões, muitas vezes fala-se em utopia, porque é difícil mudar as coisas de um dia para o outro. O que esta campanha se predispõe a fazer é mudar as coisas, sim, de forma gradual, mas que temos que começar a fazer, mas é uma estratégia pensada. Ou seja, desde, por exemplo, posso-vos dizer que ou seja, há vários aspectos em que tocamos. Por exemplo, na questão dos trabalhadores, a nossa perspectiva é que há setores altamente poluentes e que sim, que vão ter que fechar. No entanto, é necessário que haja uma requalificação dos trabalhadores para que estes trabalhadores não fiquem simplesmente desempregados, porque o facto de ficarem desempregados, como, por exemplo, em Matosinhos, no Pego e até mesmo em Sines, por exemplo, se as pessoas ficarem simplesmente desempregadas e se houver nenhuma alternativa em concreto, automaticamente vai implicar a desertificação, vai acarretar uma série de problemas também sociais, porque, por exemplo, todo o mundo envolvente, se um setor com 100 pessoas ou 200 pessoas fecha, automaticamente também a economia local, ou seja, há ali uma destruturação. Mas aí é importante haver a requalificação dos trabalhadores de forma gradual e aí propomos um dia por semana de requalificação profissional nos setores poluentes. E também pensar para onde vão estes trabalhadores. Obviamente, alguns deles já podem estar num período de quase reforma, tem que se pensar também outras alternativas. O apostar na energia renovável, sim, grande aposta, mas também que seja do setor público. Pronto, porque nós, se estivermos à mercê das entidades privadas, automaticamente elas vão sempre estar a gerir em função do lucro. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, uma fábrica de painéis solares em Moura tinha 110 pessoas a trabalhar e fechou há relativamente pouco tempo, há 3 anos, salvo erro, não porque não dava lucro, mas sim porque as multinacionais quiseram ter mais lucro noutros países. Podia ser uma oportunidade eu estou a dar este exemplo em particular, mas existem outros mais. Podia ser uma oportunidade, por exemplo, do Estado português nacionalizar, evitar a desertificação e também ter a sua própria produção dos painéis solares. Obviamente que estas questões das energias renováveis, e há pouco foi colocada uma questão, por exemplo, também tem as suas questões poluentes, é verdade. Mas se houver um investimento mais forte nesta transição, também conseguimos fazer uma coisa que é uma das coisas que a campanha Empresas para o Clima também defende, que é fazer coisas para durar. Ou seja, para durar o máximo tempo possível, para que não se tornem obsoletas e para que também haja um reaproveitamento, como a Helena disse há pouco, do máximo de coisas possíveis. Por outro lado, também há a questão alimentar, basicamente era criar um dia livre de carne nas cantinas, escolas, no sentido também de emancipar consciências e também reduzir a pegada de carbono. A mobilidade, apostar na ferrovia, também a questão dos edifícios, por exemplo, cá em Portugal em concreto, é dos países em que, de facto, mais pessoas morrem de frio e isto, de facto, os edifícios, os novos edifícios já deviam estar a ser construídos numa ótica de eficiência energética e também as próprias reconstruções também já devem cautelar essa situação. Apostar na ferrovia, na questão na rodoviária elétrica também, isto porque, ao fim e ao cabo,
muitas das pessoas acabam por recorrer ao transporte individual por falta de alternativas, seja a nível de horários, seja a nível ou seja, do estilo de vida que é feito. Por outro lado, em relação a uma questão também a nível da carga horária de trabalho, por exemplo, já desde 1886 que estamos com as 40 horas semanais, a campanha propõe uma redução de 32 horas de trabalho semanais, para que também não só haja uma redução, porque grande parte das deslocações que as pessoas fazem tem a ver para questões de trabalho e mesmo comprar alimentos para o seu dia a dia. E então a redução para 32 horas semanais permitia também uma redução dessas emissões. A questão de havendo um maior investimento nestes setores e a gestão também das florestas, por exemplo, a gestão das florestas é uma situação que é bastante importante, das florestas, dos solos, porque de facto acaba por não só gerar grandes danos, catástrofes às pessoas, como também à fauna, ao ambiente, e também podemos ver formas de reaproveitar os solos para que estes também consigam ser repensados. Por exemplo, cá em Portugal temos, somos da Europa, somos os que temos mais a área de eucaliptal, e de facto é uma situação que gerou situações como a de Pedrógão, e enquanto esta questão não for tratada, ou seja, e esta questão tem a ver mesmo com o governo português, automaticamente mais situações do género vão ocorrer. Para já, além disto, eu para já gostava também só de falar aqui de uma outra situação. Nós fazemos alguns relatórios. Saiu agora um relatório esta segunda-feira, em que uma das questões também tem a ver com atingirmos ou seja, a questão da energia renovável até 2025 e pronto, e há objetivos mais ambiciosos, porque até 2050, efetivamente, tendo em conta a questão científica e as questões que já estamos a sentir no dia a dia na pele, até 2050 parece muito tarde, porque efetivamente há a probabilidade de aumentarmos acima de 1,5 graus face à época pré-industrial, e de facto aí pode acontecer uma situação de um ponto de não retorno em que cada vez há mais catástrofes e de facto essas depois deixam de poder estar nas nossas mãos. Obviamente isto não vai ser uma situação fácil. Também a própria campanha, nós já tivemos a oportunidade de reunir-nos com os grupos parlamentares há alguns anos, falar sobre estas questões, mas de facto, no site de Campanhas de Empregos para o Clima e a nível internacional Climate Jobs, tem também ferramentas que têm ajudado a inspirar algumas pessoas que fazem parte de outros movimentos climáticos e também a participar no sentido de trazer uma justiça social e, de facto, as coisas têm que ser vistas de forma abrangente. Por exemplo, todos nós não podemos nos imiscuir de ter responsabilidades como as cheias que aconteceram, as catástrofes que acontecem a nível mundial, e cada vez mais recorrentes, desde a questão das cheias do Paquistão, Turquia, Grécia, Bulgária, fogos, enfim, há uma série de situações e que se estas questões não forem resolvidas, cada vez mais vai gerar disrupção em toda a sociedade, e não é só comprometer a vida humana, mas sim também o que já está a comprometer a biodiversidade e que é preciso tratarmos. E para já, fico aqui. Obrigado, Danilo, pela sua Obrigado. apresentação e pelo partilhar a sua perspectiva.
Se o Danilo concordar por uma questão de eficiência de tempo, até porque algumas Sim, pessoas só podem ficar mesmo até sim, às sim, sim. 7, nós vamos juntar a sessão das questões todas no final, depois da apresentação do Bernardo, se concordares. Ok, sim, concordo. Então, Sim. só uma outra situação. Diga. Então, só para dizer aqui, também há dinheiros que têm que ser, de facto, canalizados para a transição, mas esta transição tem que ser discutida com as comunidades locais, com várias pessoas. E, para terem uma ideia, os subsídios públicos aos combustíveis fósseis atingiram um valor recorde de $1 bilhão em 2022. Ou seja, estamos a falar de cada vez mais há preocupações, os governos falam destas realidades, no entanto, 2022 já atingiu este recorde. Era só aqui esta ressalva e pronto. Concordo. Obrigado pela Obrigado. partilha. Então, eu só peço aos participantes que guardem as perguntas e anotem para depois, no final, fazermos um set de perguntas depois da apresentação que o Miguel também vai fazer e podem direcionar a ambos os oradores. Ou mesmo a Islene, se ainda estiver cá na Este ano vai altura. vai ter que se ausentar. Eu tenho uma Pronto. reunião agora, eu não acabo eu É, vou trabalhar vai até tarde saltar. hoje. Obrigada. Pronto. Olha, já Obrigado. agradeço o convite e ficamos em contacto. Se tiverem alguma dúvida também eu posso partilhar a apresentação e tenho o meu contacto. Então, força e Obrigada. bom trabalho. Boa Agora apresentação, foi Miguel. Obrigado, Islene. Islene. Adeus. Obrigado. Tchau. Vamos passar então ao Miguel. O Miguel é engenheiro de sistemas de controle na Rede Elétrica Nacional, é mestre em engenharia eletrónica com especialidade em controle pela Universidade de Portsmouth. E não tenho aqui mais informação agora, não sei o que aconteceu com o resto. Portanto, se quiser terminar o perfil. Sim, eu posso. Pronto, antes de mais, boa tarde e quero agradecer aqui o convite à Susana e à restante equipa para participar aqui. Também agradecer a todos aqui à audiência, que é sexta-feira, 6h30, e está um tempo de verão e estão aqui, por isso é tirar o chapéu a quem está aqui a assistir, ok? Eu vou passar à minha apresentação, mas antes de começar, aqui o tema que me foi pedido falar foi sobre a segurança energética. É um tema extenso, ok? Cobre vários tópicos. Eu tentei fazer aqui um sumário, ok? Não tinha aqui bem a noção completa da audiência e provavelmente depois irá disputar muitas questões. Mas se quiserem mais tarde falar sobre este tema ou tenham alguma questão, depois também eu deixarei aqui o meu contacto e podemos conversar depois fora aqui deste período. Ok? Pronto, depois também, no fim, vou tentar terminar porque no e-mail que a Susana enviou tinha aqui uma questão sobre como integrar mais pequenos produtores, comunidades energéticas e os benefícios desta abordagem. E eu vou tentar depois encadear a narrativa para chegar lá e tentar dar aqui alguma ajuda, se calhar, mais tangível do que é que, na minha opinião e na minha experiência na área de trabalho, que pode ser útil. Ok? Então, aqui, Gonçalo, se não te importares. Pronto, um bocadinho mais sobre mim, além do que a Susana mencionou, também participo aqui no SIGRE, no C2, que é os Control Systems. Isto é um comitê internacional de engenheiros. Sou membro também da Ordem dos Engenheiros. Fui também membro da Ordem dos Engenheiros em Inglaterra. Estou cá em Portugal desde 2018. Trabalho para a REN. Em específico no gestor do Sistema Elétrico Nacional. A REN tem vários pequenos departamentos, pronto, eu trabalho no Sistema Elétrico Nacional e trabalho na área de implementação de novos mercados e de sistemas de comando e controle e também dou aqui uma ajuda na operação. No passado eu trabalhei também no Reino Unido na área da distribuição elétrica e na implementação de projetos para tentar aqui ligar mais geração de maneira mais rápida e mais económica. Ok, por isso tenho aqui alguma experiência na área de implementação de estas pequenas comunidades, que também era algo que se falava já há muito tempo no Reino Unido. Se podemos passar para o próximo slide. Pronto, eu começo por introduzir aqui o tema da segurança energética com esta definição, ok? E esta definição tem aqui
abre várias portas. A segurança energética é definida como a capacidade de um país para garantir o abastecimento das suas necessidades energéticas, tanto no presente como no futuro, bem como assegurar a existência da capacidade de resposta a perturbações na cadeia de abastecimento, minimizando o risco de interrupção no fornecimento de energia. Eu sublinhei aqui várias palavras-chave, porque, como vocês conseguem perceber, a segurança energética tem de dar para tudo. Tem de dar para agora, tem de dar para o futuro, para um futuro que a gente não sabe, tem de dar para uma condição que a gente nem sabe se vai acontecer, ok? Será que vai acontecer? Temos de contemplar isso. Mas quando acontecer, temos de ter segurança e temos de minimizar a interrupção. É isto que se quer da segurança energética, ok? Eu agora no próximo slide vou começar a tentar explicar um pouco mais aqui na segurança energética o que é que consiste. Prontos. No âmbito de estarmos preparados para o que vier, temos de ter armazenamento. Okay? É difícil termos sempre capacidade a todo momento, caso haja alguma falha em cadeias de abastecimento, ok? E por isso o armazenamento é importante para garantir a segurança energética, ok? Nós temos alguns requisitos a nível nacional, garantir reservas mínimas, ok? Aqui, mais a nível do gás, temos aqui 15 dias que temos de manter reservas e 20 dias para consumos domésticos. Pronto, aqui os 15 dias são consumos não interruptíveis, cabe por ser as empresas que usam o gás ou também quem usa o gás para produzir energia elétrica. E temos aqui, apesar de pouco, uma pequena expressão em reservas de albufeiras, okay, para energia hidroelétrica. Isto aqui, quando falamos da segurança energética, também só para estar claro, porque às vezes pode não ser, segurança energética é tanto, energia não é só elétrica, não é? Temos aqui também energia de combustíveis fósseis e também tem de ser contemplada essa segurança energética porque tem uma grande expressão nacionalmente e na nossa vida, também como uma oradora já demonstrou. Okay? Se pudermos passar para o próximo slide. Okay? Pronto, aqui é tentar mostrar a diversidade do abastecimento a nível nacional, ok? E a evolução que temos vindo a fazer. Acho que é bastante interessante. Ainda, se calhar, não estamos onde gostaríamos que estivéssemos ao dia de hoje, ok? Ainda temos aqui um caminho grande para percorrer, se calhar. Mas temos vindo a reduzir significativamente aqui a nossa dependência do petróleo e derivados do petróleo. Okay? Foi aqui quase uma redução de 50% nos últimos 20 anos. Okay? Obviamente, esta redução de energia do petróleo e derivados do petróleo depois acaba por ser necessário completar com outras fontes de energia. Okay? Temos vindo aqui a crescer o gás natural e algumas renováveis. Okay? Acho que é importante terem isto em mente porque ainda há aqui trabalho para ser feito. Se queremos manter uma segurança energética, temos aqui uma grande dependência e falando aqui da descarbonização, como foi um tema que já foi falado, a descarbonização acaba sempre por tocar aqui no petróleo e nos derivados de petróleo. O carvão, felizmente, já acabou aqui em Portugal, recentemente, vocês devem estar a par, mas aqui o petróleo e produtos de petróleo na indústria de transporte também tem muita utilização e acaba por ser também algo que vai demorar tempo até ser convertido. Podemos passar aqui para o próximo. Pronto, aqui também tento dar um panorama entre no passado e no presente, como é que temos vindo a evoluir de fontes de energia primária, ok? Em 2000 aqui conseguem ver a grande dependência do petróleo e dos derivados do petróleo, ok? E aqui conseguem ver também, é interessante que o aumento do gás natural, que veio, acaba por completar um pouco o que se perdeu do petróleo, porque é muito usado também em centrais termoelétricas para a produção de energia elétrica. Grande parte do consumo do gás natural acaba por ser para a produção de energia elétrica. Okay? Vem também aqui que há um grande crescimento
no solar e no eólico, mas a expressão ainda no total da segurança do mix energético, ok? Estamos a falar aqui de energético não só para eletricidade, estamos a falar do mix energético todo, é ainda reduzido, ok? Depois passamos para o próximo slide. Prontos. E aqui a dependência das importações, que também é algo que é falado na segurança energética. Nós estamos abaixo da média, ok, europeia, em relação à nossa dependência energética. Isto tem muito a ver com o facto de nós consumirmos fontes de energia fóssil, ok, e não temos a capacidade de a produzir nacionalmente, como sabem. Então, essa tem de ser toda importada, toda a que necessitamos, e acaba por causar aqui uma grande dependência das importações, okay, que afeta aqui um bocado a segurança energética. Obviamente, se nós conseguíssemos produzir tudo internamente, reduzia aqui a nossa dependência de importações e aumentava aqui a nossa segurança. Okay? Se podemos... uma coisa boa em relação à dependência é que tem vindo a reduzir um pouco a nossa dependência. Eu acho que tenho aqui um slide mais à frente que há de mostrar uma redução no índice que existe. Se calhar não pus aqui. Mas podemos voltar para trás? Volta para trás. Este? Sim, sim. Mas a redução da dependência das importações tem vindo um bocado com o aumento ou a proliferação das energias renováveis que temos vindo a ter aqui a nível nacional, devido a políticas europeias. E muito da nossa energia elétrica agora, aqui em Portugal, tem vindo a ser puramente renovável. Pronto, aqui, se não considerarmos aqueles fatores que foram mencionados anteriormente, do custo de pegada carbónica da produção de um painel solar ou de uma turbina eólica, se virmos só aqui pela fonte de energia primária que é usada, para os painéis solares e para as turbinas, aqui é uma energia renovável e tem vindo a subir e está agora a cerca de 50% da nossa produção total elétrica nacional. Okay? Isto é bom porque acabamos por evitar aqui o consumo de energia primária fóssil e reduzir aqui a nossa dependência da importação. Okay? Se passarmos já à frente, faz favor. Aqui é engraçado ver este gráfico aqui também do desenvolvimento que temos vindo a fazer a nível nacional. Okay? Aqui o tempo que estamos a ver aqui sempre a 20 anos, eu sei que já foi aqui numa apresentação em falar em descarbonizar rapidamente. Portanto, isto só um pequeno à parte, rapidamente sim, mas tem de ser substituído e isto há uma grande infraestrutura que temos e uma grande dependência e o rapidamente tem de ser razoável o suficiente para não afetar quem necessita mais. Okay? E isto também bate aqui um bocado no tema da segurança energética, porque se aumentar-se muito os custos, porque se acelera aqui a transição, também pode afetar também o acesso à energia. E o próprio Danilo aqui já falou que sofremos um bocado daqui do tema da habitação, da climatização, e isto deve-se também ao facto do custo que tem a energia e como isso afeta as pessoas. Mas felizmente temos ainda aqui a fazer um trabalho aqui no desenvolvimento de novas tecnologias ou de integração de novas tecnologias. Conseguirem ver aqui o solar há 20 anos atrás praticamente não tinha expressão nenhuma e passou de 1 megawatt para 1000 megawatts. Isto é uma ordem de grandeza bastante grande e nos próximos 5 a 6 anos ainda há de ter uma expressão maior, pelo que nós temos vindo a ver. E o próprio eólico também teve aqui um grande salto, okay? Passa de 83 megawatts para 5.500 aproximadamente. Estes são saltos brutais a nível do mix energético e é um bom sinal que estamos num bom caminho. Aqui, pronto, obviamente o fóssil continua aqui presente, ok?
mas eventualmente iremos aqui tentar, acho que é este o panorama europeu e mundial, é reduzir esta dependência fóssil e esta descarbonização. Ok? Se passarmos para a frente, pronto, isto aqui eu tentei ir falando um bocado aqui da segurança energética e tentar fechar aqui o tema com a questão que foi colocada no e-mail, que tinha a ver com a integração de pequenos produtores e comunidades energéticas. Aqui isto tem um bocado da minha experiência a trabalhar no sistema elétrico, ok? Tanto no transporte como na distribuição, e um bocado da minha opinião pessoal, ok? Aqui eu tentei elencar aqui uns pontos para aumentar a probabilidade do sucesso destes projetos pegarem. Aqui o primeiro ponto que eu falo é a quantidade. Como vocês veem nos slides anteriores, havia aqui estamos a falar de ordens de grandeza de megawatts, ok? E quando falamos em comunidades energéticas, falamos na ordem dos kilowatts. Isso é uma ordem de grandeza bastante inferior, ok? E para ter expressão e ter impacto e ser valorizada suficiente, convém haver quantidade, ok? Por isso as comunidades convém serem comunidades grandes, tentarem juntar aqui ou através de agregadores ou através de parcerias, e que existem também certos critérios de qualificação para participação que são mediante o tamanho das instalações, ok? E acho que isto é importante. Não pode-se juntar várias comunidades também e eventualmente ficarem o que é chamado de uma virtual power plant, ok? Mas é um ponto em terem em consideração. Flexibilidade, eu acho que isto aqui, os pequenos produtores têm aqui uma grande vantagem porque, por norma, estão a entrar mais tarde neste mercado da geração, ok? Por isso, estão logo a usar tecnologias mais avançadas. E por esta razão, a própria tecnologia que implementarem de inversores de painéis são melhores, ok? E são mais flexíveis. Okay? E acho que isto é algo muito bom para uma produção elétrica, ok? Aqui também terem atenção o que é chamado às vezes do stacking de serviços, ok? Existem diversas necessidades de energia elétrica, ok? Aqui existem vários mercados, ok? A energia é trocada a vários níveis e participarem nestes diversos mercados aumenta o retorno do investimento, ok? É algo que se tem falado e isto é algo que os pequenos produtores e as comunidades energéticas devem ter em mente, porque viabiliza mais economicamente o próprio projeto, ok? Se participarem num mercado a vender uma energia e no outro mercado a venderem outro serviço de sistema, isto obviamente dá mais retorno para o próprio investimento e acaba por ser mais fácil de implementar, porque o financiamento acaba por ser mais facilmente cedido. Okay? Também para verem só aqui, eu sei que o tema é os pequenos produtores, comunidades energéticas, mas não só a geração, mas o consumo também, ok? É importante conseguir-se gerar mais, mas também se calhar conseguir-se moldar o consumo, ok? Alterar o consumo, reduzir o consumo, por exemplo, porque estamos a ter muita renovável, muita renovável que acaba por ser agora intermitente, esta da eólica e do solar, e temos alturas do dia em que está-se a produzir energia que poderá eventualmente ser muito barata e se calhar aqui mexer nos consumos, o que é chamado de diferir o consumo ou antecipar o consumo para ir na onda de geração de energia barata, por assim dizer, poderá também ser algo para ver numa comunidade ou num pequeno produtor. Okay? Aqui as grandes vantagens que eu vejo em pequenos produtores e isto acho que é óbvio, acaba por ser
A redução de perdas, isto é significativo na rede elétrica, a nível da distribuição, porque a perda tem a ver com a corrente elétrica, ok? E quanto mais baixa a tensão, mais alta a corrente elétrica passará lá para a mesma potência, e por esta razão, se tivermos a produção mesmo ao lado do consumo, a distância a viajar será menor e a perda será menor. Por isso, há aqui um ganho significativo para quem produz e para quem consome, ok? Que é chamada, porque as perdas de energia elétrica no transporte e na distribuição de energia elétrica são passadas para o consumidor final, ok? Todos nós pagamos quando há perdas no transporte, ok? E esta redução é um benefício para todos. Obviamente aqui a independência energética, acredito que é possível, em vários casos chegamos aqui a uma independência energética para pequenos produtores, se os sistemas forem bem desenhados. E também aqui o retorno do investimento na maior parte das tecnologias já é quase garantido, por isso acho que é uma coisa bastante segura. Se estivermos a falar, por exemplo, de painéis fotovoltaicos em comunidades, isto em pouco tempo se recupera, porque eles já estão a um preço que tem este valor, por isso não há aqui uma grande vantagem, não será um custo que terá de suportar durante muito tempo. Okay? Aqui eu meti um caveat que as baterias ainda mais ou menos, porque as baterias ainda não têm aquele preço e tempo de vida que poderá ser para todos. Okay? Pronto, aqui eu termino a minha, se pudermos ir para o próximo slide, acho que não, agora termino aqui a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Eu peço desculpa por ter sido um pouco acelerado, mas eu tenho mesmo de sair às 7, ok? Não há problema, Miguel. Agradecemos estarem presentes a esta hora na sexta-feira, portanto, isso já é suficiente. Abrimos então agora uns minutinhos, 5 minutinhos de perguntas, portanto, se calhar... É melhor para o Miguel primeiro. Miguel, que está com mais pressa. Alguém tem perguntas para fazer, comentários? Eu tenho uma para o Miguel. E é relativamente ao encerramento das centrais de carvão do Pego e Sines. Qual é que é a sua opinião, pronto, a nível do sentido económico e ambiental, e se de alguma forma compromete a nossa independência energética, e já agora, se dada a nossa interligação com a Espanha, se faz sentido pensar a independência energética a nível só nacional ou a nível ibérico? Em relação ao encerramento até antecipado das centrais a carvão, já vinha para acontecer, não é? Simplesmente foi antecipado. Em termos, pronto, se foi uma boa decisão ou não, obviamente, em termos ambientais, acho que estamos todos de acordo que acaba por ser uma boa decisão. Em relação à segurança energética, como falámos aqui, a segurança energética baseia-se um bocado também na diversidade que existe no mix energético. E as renováveis são boas em termos de o impacto que têm ambiental, mas acabam por ser intermitentes e não acabam por ser muito... é difícil de saber que amanhã, se precisarmos ter bastante energia, tanto no solar como na eólica, conseguimos fornecer. E o carvão e o gás, acabamos por ter essa facilidade só gerindo o estoque de carvão ou do gás. E aí tem uma grande vantagem, que tem esta flexibilidade. Okay? Em relação, pronto, eu acho que neste tema aqui há de haver várias opiniões. Acho que estamos a fazer um bom caminho a descarbonizar, acho que é importante isto aqui, e o investimento tem de ser feito, se calhar, criar novas centrais voltaicas, eólicas, ok? Em relação à dependência das importações elétricas, estava a falar das interligações com a Espanha que temos, não é? Realmente
algo que tem de ser pensado, porque quando nós falamos em segurança, estamos a falar a nível distrital, a nível nacional, a nível ibérico, a nível europeu. Obviamente, se eu não conseguir ter reservas de uma coisa e se Espanha tiver, e se nós conseguimos ter um acordo em que partilhamos sem nenhuma restrição, é ótimo, não é? Porque eles podem estar mais habilitados para ter algum tipo de reserva do que nós, e vice-versa. Obviamente aqui somos países ainda e cada país gosta de garantir a sua segurança, ok? Apesar de estarmos na Comunidade Europeia, existe sempre aqui os olhos postos na nossa própria país. Então, sim, usando nos mercados estas interligações, mas temos de também assumir casos improváveis difíceis de acontecer, mas que podem, e é como ter um seguro, não é? A pessoa compra, mas espera nunca usar. Obrigado. Obrigada, Miguel. Mais alguma pergunta antes, Miguel? Eu queria só perguntar se a energia das ondas também no futuro poderá ser uma fonte de energia, dada a nossa costa. Sei que há algumas coisas já em Peniche, outra no norte, mas ela ainda não entra nestas fontes de energias renováveis, mas 800 km de costa talvez fosse relevante. Queria só saber a opinião do Miguel. Sim, ela por acaso ela entra, só que ela tem uma expressão tão pequena que não é representado, não vale a pena representar aqui. Em termos de tecnologia, acho que ainda é um pouco ineficiente em termos da capacidade de produzir energia elétrica e do custo que tem, ok? Quando estou a falar ineficiente, estamos a falar em termos de custo de implementação e do retorno que tem. Por isso é que acaba por não ser muito adotada, ok? Obviamente isto com os desenvolvimentos estão sempre a surgir, acredito que assim que ficar economicamente viável este tipo de tecnologia, não haverá aí falta de dinheiro para investir nisso, como tem havendo aqui nos parques eólicos e nos parques solares. Por isso é que temos esta proliferação de parques solares e parques fotovoltaicos, porque são rentáveis. Okay? Obrigada. Obrigada, Miguel. Já agora uma pergunta de seguimento muito rápida. Falou ali na questão da grandeza, portanto, da importância dos pequenos produtores se agregarem, no fundo, em comunidades maiores, não é? Então, nesse aspecto, é melhor termos grandes centrais ou termos um agregado de pequenos projetos, em termos de segurança energética, em termos da gestão da rede? É assim, o problema, e eu falei aqui em agregar, porque o problema tem a ver com a controlabilidade e observabilidade deste tipo de entidades. Nós observamos vários pontos do país, ok? Se a expressão for muito pequena, em vez de termos, por exemplo, olhar para 10 pontos, olhamos para 100 mil pontos, e o que cada um fizer é tão pequeno que será difícil, por exemplo, não estar a controlar uma casa, tem o mesmo custo de esforço e de tempo de avaliação do que se calhar controlar uma central hídrica. Só que o retorno que temos e a resposta que temos é muito maior e acaba por alimentar mais pessoas e resolver mais problemas. Okay? Daí a razão de eu dizer que a quantidade é importante, porque acaba por ser, em termos de controlabilidade, acaba por ser melhor, porque se controla uma comunidade que depois acaba por interagir com os membros todos da comunidade para dar a resposta que é solicitada. Ok? Ok. Obrigada. Não. Temos mais alguma questão para o Miguel? Se não houver para o Miguel, podemos também colocar questões também ao Danilo. Ok. Então, eu se calhar despeço-me e agradeço aqui a oportunidade, está bom? Muito obrigada, mais uma vez. Qualquer coisa, Obrigado, Miguel. podem partilhar aí os slides e o contacto no LinkedIn, se alguém quiser falar sobre mais algum tema, está bom? Ok, ótimo, perfeito, vamos fazê-lo então. Bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado.
Sim, Hugo. Eu tenho uma questão direta para o Danilo. Verifiquei nos slides que existiam várias entidades sindicais e até mesmo a Zero à procura de encontrar soluções. Por favor, corrijam-me se eu estiver errado nas palavras, mas à procura de encontrar soluções para uma transição do verde dos trabalhos. Contudo, eu não encontrei nenhuma junção de nenhuma entidade patronal, por isso a minha pergunta é: se quem criam as empresas são pessoas, por sua vez, acabam por ser patrões, porque e que no final quem cria uma empresa procura o lucro, e é perfeitamente normal que assim seja, exceto colocando de parte todas as outras questões para laborais, porque é que as entidades patronais não estão envolvidas nesta procura de trabalhos verdes, visto que é a economia do futuro também? Boa pergunta. Então, é o seguinte, esta campanha concretamente ou seja, é juntar, por exemplo, as organizações da sociedade civil e os sindicatos, e as propostas que estão feitas, vai tudo no âmbito da nacionalização, ou seja, os setores mais poluentes, nós achamos que devem estar na mão do Estado. Os setores, estas áreas que falámos, devem estar dentro do espectro público. Ou seja, isto porquê? Porque, por exemplo, e ao serviço da sociedade. Isto porque a ótica, como tu disseste, e muito bem, as empresas visam o lucro. O que nós defendemos com esta situação é que, estando nas mãos do Estado, façam as coisas não a pensar no lucro, mas na justiça social e em conseguir reduzir, de facto, as emissões, as emissões. Agora, por exemplo, imagina, está aqui, por exemplo, Copérnico também faz parte, ou seja, uma situação é haver, por exemplo, cooperativas e outras organizações, mas a ideia é que, de facto, haja um investimento público. Por exemplo, esta questão dos fundos de transição, da forma como estão a ser feitos, dá-me a ideia que tem sido mais uma conversa entre os governos e as empresas. Ou seja, e o que nós defendemos é que o cidadão comum e as organizações participem e também localmente, digamos que consigam, por conhecer melhor o território, consigam reclamar fundos de transição que sejam aplicados em situações que sejam úteis para a sociedade. É nesse sentido. Por exemplo, a questão agora por exemplo, a situação que eu estava a falar há pouco de fazer, por exemplo, parques eólicos e mesmo os painéis solares, etc. Por exemplo, uma coisa é fazer painéis solares, lá está, para durarem e, por exemplo, serem, em vez de estarem a colocar, por exemplo, em alguns terrenos, por exemplo, podem ser colocados, por exemplo, em telhados das grandes cidades, por exemplo. Também, por exemplo, mesmo nos parques eólicos, houve uma situação, por exemplo, também tem que se ver onde é que se faz e como é que se faz. E as suas dimensões também, entre a viabilidade e também as suas dimensões. Por exemplo, na América Latina, houve um caso que acabou por, de facto, acabar com a população local. A população local acabou por ter que sair dali, a instalação do parque eólico, e as coisas podiam ser feitas, se calhar, noutros sítios. Ou seja, há aqui uma série de situações que têm que ser revertidas. Por exemplo, imagina, a questão olha, vou dar um exemplo concreto e acho que esse não está, até nem vem falar na questão da campanha Preços para o Clima. Mas, por exemplo, a questão da mineração, da exploração das minas. O que acontece? Por exemplo, isto, segundo os estudos feitos pelas empresas, implica só em 2 minas gastar 16 milhões de litros de água por dia. Ou seja, se estamos com problemas de água,
até que ponto é que, por exemplo, fazer a fazer esses investimentos, estando nas mãos dos privados, ou seja, vai fazer o quê? Vai contribuir para uma desigualdade social, porque nós ainda hoje vemos quando as empresas grandes, por exemplo, EDPs e outras, ganham, distribuem lucros de milhões pelos acionistas. Depois beneficiam da ajuda do Estado. Ou seja, e de facto, aquela situação que eu estava há pouco a dizer faz com que estamos todos preocupados com estas questões climáticas, mas a verdade é que, para vocês terem uma ideia, entre 2010 e 2022 os investimentos quase duplicaram em carvão, gás, petróleo, e esse dinheiro maioritariamente devia estar a ser para as renováveis. Obrigada, obrigada, Hugo, também pela questão. Levantaste aí questões interessantes também, e que falámos ontem um bocadinho também já a correr ao final da sessão de ontem, que é a transição não ser uma transição puramente tecnológica, e pensarmos também na forma, no tipo, na escala em que estamos a fazer essa transição para as energias renováveis. Portanto, esse é um aspecto que nós vamos falar muito durante a academia, e a questão também dos fundos, uma questão importantíssima, né? O Fundo de Transição Justa, que é um fundo grande, rechonchudo, e é importante saber até que ponto é que as pessoas conseguem, quando digo pessoas, digo o cidadão comum e coletividades conseguem ter a capacidade de aceder a esse financiamento, um pouco à medida que aconteceu com o financiamento que estamos a usar para fazer este projeto, no fundo que é para capacitar as pessoas para se envolverem. Portanto, tem que haver mais disto, que estes fundos não sejam necessariamente só para, como tu estavas a dizer, para grandes empresas fazerem reinvestimentos, investimento em inovação e R&D, todas essas coisas são importantes, mas é importante também que esse financiamento exista e que depois exista competência e as capacidades para as pessoas conseguirem aceder, que é um problema que eu acho que existe também, que existem linhas de financiamento públicas em Portugal que as pessoas são tão complexas de aceder, é tão difícil ativar, eu falo por mim que já tentei, estes valos de eficiência e os edifícios mais sustentáveis, todos são processos complexos, e portanto é preciso também capacitar as pessoas para conseguirem aceder a esses fundos. Acho que há muito trabalho por fazer aí. Não sei. Eu gostava também de dizer uma outra coisa que é, por exemplo, eu acho que além de garantir a sustentabilidade energética e mesmo haver este processo de transição, lá está, nós temos que pensar seriamente na questão de crescer. Por exemplo, há coisas que produzimos, por exemplo, sobretudo nos últimos 200 anos, a lógica tem sido de produzir, lucro, lucro, lucro. E é assim, nós temos que, por exemplo, não faz sentido, há coisas que não fazem sentido, por exemplo, a indústria da moda é altamente poluente, produz. Depois há ilhas em alguns países de roupa e pessoas a morrerem ao frio. Ou seja, estou a dar este exemplo como há montes de outros. Por isso eu acho que também temos que pensar ou seja, o que produzimos, porque produzimos e com finalidade que produzimos. Por exemplo, mesmo, e isto aqui, por exemplo, mesmo a questão, por exemplo, dos plásticos. Por exemplo, houve uns países na África do Sul que se recusaram, numa fase inicial, a utilizar os plásticos e depois, devido a pressões de multinacionais, porque cada vez estas multinacionais estão mais ricas, acabam por mandar mais do que muitos governos, e colocam lá quem entenderem, pressionaram, e só um país é que manteve a situação de manter ali uma rigidez na questão do plástico. Mas temos que pensar também nesta situação. E, por exemplo, o próprio mercado de carbono. Por exemplo, a questão do mercado de carbono, que eu acho que é importantíssimo, assim como também a questão da parte elétrica. Uma coisa é utilizar uma bateria de lítio feita para durar, certo? E para ou seja, para um transporte público. Outra coisa é para um carro individual. Nós neste momento, por exemplo, a questão transitar para o elétrico, baterias com tipo obsolescência programada e cujo custo daqui a pouco tempo para carros individuais acaba por essa sim, se tiver, por exemplo, nas mãos do Estado, a coisa pode ser feita de outra forma.
porque hoje em dia certamente há conhecimento para conseguir fazer as coisas aguentarem muito mais tempo do que há uns anos. Se imaginarmos, por exemplo, vou costumo dar este exemplo, eu tinha um televisor aos 5 anos que durou até aos 22. Houve um que a minha mãe comprou aos 15, durou passado 3 anos. Ou seja, esta questão de crescer nas várias coisas e reaproveitar o máximo de situações. E o mercado de carbono, para mim, foi uma das coisas que surgiu como um grande engodo, porque, ao fim e ao cabo, a pessoa, o nosso país já está prestes a esgotar as emissões, vamos com estas mesmas empresas fazer noutros países, ou seja, contribuir para as emissões de outros países. Então, toda esta questão tem que ser reequacionada. Por exemplo, a agricultura intensiva, aquilo dá cabo dos solos, se calhar temos que pensar na permacultura, por exemplo, e mesmo produzir local, consumir local, em vez de estarmos a ter peças de um país que vem de outro para montar um carro, por exemplo, na Alta Europa. Ou seja, temos que fazer aqui um grande caminho mesmo, a vários níveis. Isto não é só uma solução. Sim, não é só uma solução e não é só a questão energética, e tem que ser vista de maneira muito integrada. E eu, de qualquer das formas, é o seguinte: a campanha Empresas para o Clima, mesmo para aquilo no site tem muita informação, e mesmo há relatórios mais antigos. Eu acho que, por exemplo, há um relatório que o último tem 70 páginas, mas isto é fácil de ler. Mas estão todos no site. Eu acho que, por exemplo, para quem está interessado neste tema, até para cruzar informação com outras coisas, eu acho que é importante até para criticar e até mesmo, eventualmente, juntarem-se a alguns grupos de partilha de informação. Mas pelo menos ou seja, é uma coisa que está feito com pés e cabeça, ou seja, sem descurar de outras coisas, mas é assim, do princípio ao fim, tem uma estrutura. Depois pode ser alvo de críticas e, como eu disse, há coisas que até podem parecer utópicas, mas lá está, durante a pandemia houve empresas que mudaram seu modo de produção de um dia para o outro. Há um filme que é o Plano, na altura da Segunda Guerra Mundial, que as fábricas nos Estados Unidos de um dia para o outro começaram a produzir outras coisas para a questão, por causa da guerra. Ou seja, isto de utopia é relativo. E pronto. Olha, será que podes partilhar o link do Rosário? Não sei se já o fizeste aqui no chat e depois sim, posso. Para a academia. E Sim, agora, sim. Se calhar já está a ficar tarde, eu estou aqui em modo eficiência energética, já fica bastante escuro aqui. Não sei se há mais questões que queiram deixar ao Danilo, ou algum comentário que possam querer fazer antes de fecharmos. Se calhar podemos parar de gravar também, entretanto.